sobre essa identidade que você é um filho de Deus? Ou você ainda fica andando baseado sobre o seu RG, porque ele quer te convencer? Por quê? Se eu perguntar aqui, todo mundo é brasileiro aqui? Tem alguém que é de outro país aqui? Tem alguém que é de outro país aqui? Quantos aqui são brasileiros? Quantos aqui são brasileiros? Esse é o problema, tá vendo? Porque eu comecei perguntando, quantos aqui são filhos amados de Deus? Mas você dá mais crédito ao RG, falando que você é brasileiro, sendo que a palavra de Deus fala que você é cidadão dos céus, que você é filho amado de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga aleluia. Olha que a palavra de Deus fala em João capítulo 1, versículo 11. Veio para que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes poder. Fala assim, poder. De serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Diga aleluia. Então, eu nem tenho uma mensagem, o irmão até perguntou ali, mas se fosse para dar um título, seria algo como, sendo um na morte, para que a casa fique cheia. Então esse ano aqui é o ano da casa cheia. Mas ainda eu quero que você tenha clareza, você possa ter a sua identidade firmada sobre a verdade que você é um filho amado de Deus. Sabe por quê? Não tem como eu ficar compartilhando aqui sobre unidade, se você não tem clareza que você é um filho amado. Alisson, mas o que tem a ver isso? Tudo a ver. E agora eu vou te persuadir através da palavra, que você precisa ter clareza em relação a isso, senão você não vai dar conta de viver em unidade de propósito, você não vai dar conta de viver em unidade na célula, você não vai dar conta de ser um com o seu líder. E eu vou te falar, não tem coisa pior do que você estar participando da vida da igreja. Quantos aqui participam de célula? Diga aleluia. Quantos aqui participam dos eventos da sua igreja? Diga aleluia. E eu vou te falar, isso é para ser uma grande satisfação, uma grande alegria, mas está cheio de gente aqui que só vive cansado, só vive triste, só vive reclamando. Então eu quero te falar, nós estamos vivendo nesses dias de verão e que está muito calor, não é? E tem um monte de gente reclamando que o quê? Está calor. Daqui a 3 meses vai ter o inverno, vai estar mais frio, vai reclamar do frio. Vai ter hora que você está com seu irmão lá, você chega na célula e está aquele ambiente poderoso, aí aquela pessoa está com aquela cara de limão. Já viu cara de limão? Você vai perguntar, e aí, está tudo bem? Ah, tá, né? Tá bom, né? É, né? Sabe, sem motivação, sempre aquela coisa pesada. E eu vou te falar, Deus não tem isso para você. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, Deus não tem isso para você. É para você viver uma vida de alegria, de abundância, de descanso. Agora olha para o seu irmão, vê se ele está com cara de cansado aí. Tenha liberdade de pegar a mão desse irmão agora. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Agora olha para ele, vê se ele está com o cara cansado aí. Se está com cara de cansado, você pode apertar até declarar aleluia. Eita, tem muita gente cansada aqui. Vou te falar, filho de Deus, ele é motivado, ele é alegre, ele é cheio do Espírito Santo, ele é motivado, ele é cheio do fogo. Mas eu estou vendo um monte de jovem aqui parado. Eu vou te falar, eu nem vou falar a minha idade não. Mas eu já passei dos 30 já. Mas eu quero te falar que tem muito nego aqui, velho, que tem 20, 15 anos que não aguenta a pegada que eu tenho. Sabe onde eu vi isso? Fui para Goiânia. Quem aqui foi para Goiânia de busão? Diga aleluia! Pois é.
Na metade do caminho tinha um monte de jovem do Tatuapé dormindo e roncando. E eu lá, ninguém dorme, ninguém dorme. Como é que é possível isso, meu Deus do céu? E eu falo, não, tem alguma coisa errada. Mas não é. É que você precisa andar na convicção que você é filho amado de Deus. E aquele que tem convicção sobre o seu chamado é cheio do Espírito Santo. Ele não sabe ficar quieto. Aonde ele chega, ele muda o ambiente. Mas para ficar melhor. Porque tem gente que fica tão mal, tão pesado, que ele muda o ambiente para aquilo tudo ser impactado e todo mundo fica mal também. Vou te falar, tem alguém assim? Vou te falar, todo mundo na sua célula é motivado? Hã? Todo mundo da sua célula é empolgado? Tem gente que você tem que ficar empurrando ele para o negócio funcionar? Sabe o que é isso? Você não precisa fazer isso não. Você só precisa gerar um mover e essa pessoa ser cheia do Espírito Santo. Mas por que muitas vezes nós não andamos com essa convicção, não andamos nessa alegria, não andamos nesse descanso? É porque muitas vezes você é atacado na sua identidade. Presta atenção, o início do ministério de Jesus, o que aconteceu? Ele foi batizado pelo seu primo, João Batista. Surgiu uma voz do céu falando o quê? Este é o meu... Só isso? Ninguém sabe ler a Bíblia, não? Oh, Deus. Vou ter que ler para você. Mateus capítulo 3, versículo 16. Eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. O início do ministério de Jesus foi ele ouvindo isso. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E sabe o que é interessante? Logo após isso, você passando a Bíblia para Mateus capítulo 4, Jesus, ele é tentado pelo próprio diabo. E sabe o que é interessante? O diabo, ele vai atacar justamente a identidade de filho. Olha só o que o diabo fala para ele, em Mateus capítulo 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui o diabo está falando, se tu és filho amado, em quem o Deus tem prazer em você. Ele fala isso? Não. Se tu és filho de... Entende? O diabo sempre ele tenta atacar em você para atingir a sua identidade, só que ele não dá conta de falar a verdade para você. Sabe por quê? Você é filho amado de Deus, e o Senhor tem prazer na sua vida. Você não é meramente, somente um filho de Deus qualquer. Alisson, mas o que tem a ver isso com a minha vida? O que isso pode trazer de impacto? Tudo. Sabe por quê? Porque quando você anda na revelação somente que você é um filho qualquer, você não consegue desfrutar da herança, você não consegue desfrutar da totalidade daquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Você sempre vai querer se comparar. Você sempre vai andar baseado sobre seus atos de justiça. E é onde justamente o diabo vai querer te atacar. Deixa eu te falar, tem um monte de líder de célula que só anda sobrecarregado, não consegue multiplicar a célula, pelo simples fato de ser atacado na sua identidade, por andar baseado somente como um filho qualquer. Agora aquele filho que é amado, vou te falar, ele sabe suportar pressão, ele sabe receber discipulado, ele sabe caminhar a segunda milha, ele sabe lidar com conflitos. Sabe por quê? Tudo isso vai acontecer na sua vida e na minha. Mas eu vou te falar, nunca, nunca, nunca você pode deixar com que essa verdade roube seu coração. Que você é um filho amado de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é onde o diabo sempre vai tentar te atacar. E Deus criou para que nós pudéssemos ter um relacionamento de desfrute, de descanso. Sabe, como um pai amoroso, ele sempre vai buscar te conduzir. Ele sempre vai buscar cuidar de você, ele sempre vai buscar te instruir. A grande questão é que muitas vezes a nossa visão é muito limitada.
Nós somos uma geração muito imediatista e queremos agir baseado sobre aquilo que vemos, sobre aquilo que pensamos e aquilo que queremos ser melhor. Mas eu vou te falar, nosso Deus, Ele tem uma visão muito mais clara sobre o nosso propósito. Sabe por quê? A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas só desfruta dessa realidade somente quem é filho amado. É por isso que você pode andar na mesma célula, você pode andar no mesmo discipulado, você pode andar com o mesmo pastor, e você tem uma vida totalmente diferente de uma pessoa que está no mesmo ambiente que você. Sabe por quê? O que determina você não é o ambiente que você está, é a sua identidade em que você crê em Jesus Cristo. É por isso que muitos irmãos ficam paralisados. Vou te falar, quantos aqui já estão caminhando com o Senhor há mais de 5 anos? Levanta a mão. Quantos aqui tem 1 ano de convertido? Levanta a mão. Olha só, tem muita gente aqui que já tem um bom tempo com o Senhor. Aí você está caminhando, você já passou por várias coisas, já passou por vários eventos. E qual que é a crise do jovem? É 2. Quem sabe qual é a crise do jovem? Hã? Não sabe? Tem certeza? Ou você não quer falar? Primeira crise do jovem. Ele parar com o costume de falar né. Quem já fez? Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Quantos discipulados você foi confrontar a pessoa, você foi querer ensinar algum princípio, a pessoa, assim eu não consigo, né? Está entendendo, né? Sabe por quê? Sempre tem uma justificativa para tudo. O né aqui é a justificativa que você dá para você não querer crescer e andar em aliança. A segunda crise, que essa você já sabe que você queria, não quer falar, mas querer casar. Quantos aqui querem casar? Nossa, todo mundo já desmotivou já. Quem aqui quer casar? Tatuapé, eu conheço vocês. Quem aqui quer casar de Itaquera? Eita glória. Quem quer casar do Grimaldi? Quem quer casar do Tatuapé? Vocês querem casar mesmo? Então vocês precisam inculcar na cabeça o que é unidade. Se você não dá conta de ser um com o seu líder, se você não dá conta de ser um com o seu discipulador, se você não dá conta de ser um com seu pai e sua mãe, você vai dar conta de ser um no seu casamento. Filho, você não sabe o BO que é. Você está doido. Casamento é para quem é espiritual. Sabe por quê? Tem alguém na corte aqui? Quem está na corte aqui? Levanta, olha lá. Eita, tua pé. Quem está na corte aqui de Itaquera? Tem alguém na corte? Aleluia. Vou te falar, quando você quebra o pau na corte, o que acontece? Tem que ter briga na corte. Fala assim, briga. Tem que ter. Se não tem, está errado o negócio. Mas você tretou na corte, o negócio ficou azedo, azedou o pé do frango, cada um vai para sua casa e já era. Negou! Quando você casar, você tretou. Sabe o que tem que acontecer? Você tem que dormir junto, fungando no cangote, cara. Ah, isso é de boa. Tem gente aqui que está de mal com o discipulador até hoje. Tem gente que está mal aqui com o pai e a mãe, está contrariado. Tem gente aqui que não sabe lidar nem com a resposta de um professor que é carnal e mundano. Você não dá conta de ser um nem com essas pessoas, você vai dar conta de casar, meu filho. Para de ser tonto. É verdade. Acorda para a vida. Mas todo mundo, quero casar. Mas você não sabe o que você está pedindo. Eu vou te falar, casamento pode ser a melhor coisa do mundo. Mas pode ser a pior desgraça da sua vida. Sabe por quê? Você tem que andar baseado sobre princípios. Agora, como alguém que não anda em unidade vai absorver princípio? Aqui é onde eu quero começar a pregar.
Sabe por quê? A nossa vida deve ser baseada sobre a identidade de quem somos em Cristo Jesus. De sermos filho amado. Eu vou te falar, o meu filho acabou de fazer 1 ano. Eu trabalho o dia inteiro. E rapaz, tem vezes que eu estou cansado. E ainda vou fazer discipulado. Eu fico mais cansado ainda. Aí vou chegar às 11h30, meia-noite. Aí você pensa que ele está dormindo? Não. Ele está tocando terror. A mãe dele está com as cabeças assim, ó. Aí ele olha para mim, e sai, trubicando. Agora ele começou a andar, sai derrubando tudo, até chegar em mim. E adivinha o que é que ele quer fazer? O Davi só quer ficar perto do pai dele. Eu vou te falar, esse menino mexe comigo. Porque ele olha para mim e o olho dele até fica com lágrima. É verdade. Gosta do pai. Glória a Deus por isso. E essa é a questão. Você, como filho, você tem que buscar ter prazer em estar com o pai. Agora, filho que quer ser maior do que o pai, ele não anda em unidade. Sabe por quê? Quem buscou ser maior do que Deus, ser igual a Deus, foi uma pessoa que caiu da eternidade, que foi o diabo. Agora, quando você tem realidade de ser filho amado, tudo aquilo que o pai te instrui, tudo aquilo que o pai fundamenta para que você possa crescer, se desenvolver e desfrutar, você vai receber da melhor forma possível. Sabe por quê? Já é enraizado sobre o seu coração o princípio da honra. E a honra, ela tem esse poder de trazer para a sua vida uma realidade que muitas vezes você não teve tempo, você não teve nem sabedoria, mas tão somente por você honrar o seu pai, você vai receber de graça, aquele que ele demorou anos para conquistar. Agora presta atenção, o que impede de você andar nessa realidade de filho? O que impede você de desfrutar dessa realidade? Porque é o que Deus tem para você. Porque acabei de falar, tudo aquilo em que o Senhor Jesus, Ele cumpriu na cruz, tudo aquilo que Jesus, Ele cumpriu na cruz do madeiro, foi para que eu e você não somente tivesse a vida eterna, mas desfrutasse de toda a realidade dos céus. Por que não desfrutamos? Por que não temos esse descanso? Porque não andamos baseados sobre a identidade verdadeira. E aonde a gente vê isso? Sempre o diabo vai querer tocar na sua identidade. Se tu és filho de Deus, foi o que ele falou para o Senhor. Mas ele já tinha isso muito claro, a ponto de ele vencer o diabo pela própria palavra. Vou te falar, tem gente aqui que muitas vezes cede diante do diabo, porque não tem um posicionamento de filho, de se posicionar através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ainda não é formada, ainda não é vinculada, ainda não é alicerçada. Porque muitas vezes aquilo que é para ser construído na sua vida, você destrói. Agora presta atenção. O que eu quero falar aqui é que se você não entender e como andar como um filho de Deus, aquele que é amado, você não tem como viver em unidade. E presta atenção, há um tripé maligno que você deve abandonar na sua vida, porque é algo que destrói o princípio da unidade. E o que é? É o ego. Essa é uma porta que você deve manter fechada para o resto da sua vida. É aonde o diabo vai querer achar uma brecha para entrar e acabar com você. Sabe por quê? Deus criou você para se relacionar com Ele como filho. Mas tem um monte de gente aqui que se relaciona com Deus baseado em ser escravo. E não tem a ver com a obra da cruz, porque ela já foi concluída. Jesus já morreu para mim e para você. E tetelestai, está consumado. Já está concluído. Mas tem um monte de gente aqui acusada, porque pecou essa semana. Deixa eu te falar uma coisa. O sangue de Jesus já te lavou de todo tipo de pecado. Pecado presente, passado, futuro, todo tipo de pecado.
O pecado que talvez daqui a 5 minutos você vai fazer, já está perdoado já. Você crê nisso? Poucas gente falou amém. Porque você precisa ter isso no coração. Porque aquele que é filho amado crê no perdão. Está vendo como um amém? Você não tem tanta convicção? É por isso que o Daniel está falando sobre unidade. É por isso que o pastor André Vitorino está falando sobre unidade. É por isso que o pastor Alexandre está falando sobre unidade. Sabe por quê? Isso precisa ser claro, tamanho no seu coração, que a sua atitude muda. O seu posicionamento muda. Porque enquanto você andar como escravo, você está andando baseado sobre a lei. E qual que é o BO de você andar sobre a lei? Você vai colher tudo aquilo que é da lei. Alisson, tem como crente tem maldição? Um filho amado não tem não. Mas aquele que se baseia na lei vai ter consequência da lei. E como você pode andar na lei? Quando você baseia a sua vida sobre o ego. E o que é o ego? Fala assim, é eu. Fala, ego. É eu. Eu quero, cadê o obreiro Neto? Pedi um trem para ele aqui, não sei se ele foi. Mas algum irmão aqui traz uma cadeira para mim. Uma cadeira. Aleluia. Todo mundo está vendo a cadeira aqui? Não vou fazer mágica não, é só para você crer que é uma cadeira mesmo. A gente não combinou nada, né, Daniel? Então tá bom. Alguém tem uma Bíblia, um livro aqui? Dá um... Amém. Tem algum discipulador de Itaquera? Cadê o obreiro Neto? Obreiro Neto, aquele trem lá, você conseguiu? Não conseguiu, beleza. Obreiro Neto, qual é o rapaz mais forte de Itaquera aqui? Eu quero mais forte. Vem cá, obreiro Neto. Eu não queria te colocar nisso, não, mas... Ô, obreiro Neto, faz isso não. O pessoal do Tatuapé já sabe, né? Dê uma salva de palmas para o obreiro Neto. Esse aqui é um verdadeiro homem de Deus, e ele é muito forte mesmo, olha. Fica até mal perto dele. Presta atenção. Você é forte mesmo, você tem essa convicção. Gostei. Eu não vou fazer teste com ele, porque ele é forte, amém? Mas só vou pedir para ele me auxiliar na ministração aqui. Obreiro Neto, estende sua mão assim reta. Pode ser? Não, reta, mano. Isso, sem jacosar, mano. Assim, isso. Você pode se sustentar esse livro? Pode, obrigado. Então, como eu estava falando, ego significa o quê? Eita, gente, vai. Ego significa o quê? Eu. E você precisa matar o seu eu. E eu quero te falar que o... Tá tudo bem aí? Pega 30 no supino? Tá bom. Amém, né? Presta atenção, o ego, ele tem um tripé. Tá vendo esse trem aqui que está segurando o microfone? Tem um tripé que está segurando ele, amém? Essas 3 perninhas aqui, certo? Se eu tirar uma delas, o que vai acontecer? Vai cair, pois é. Olha só que interessante. O ego tem um tripé também que sustenta ele. Sustenta o seu eu carnal. Não olha para o seu irmão, não. Você é mais carnal que ele, pode acreditar. Presta atenção. Hã? É caderno diferente? Por quê? Está mais pesado? Calma. Eu tenho mais 35 minutos de ministração, fica de boa. Presta atenção, olha aqui, ó. Eu sei que o obreiro Neto é muito mais bonito que eu, mas olha para mim. Ó, tripé do ego. Justiça própria, orgulho e rebeldia. Qual que é o tripé do ego? Justiça, orgulho e... Nessa ordem, sabe por quê? Um alimenta o outro. Todo aquele que se relaciona com Deus. Você é obreiro, mano. Jacosa não, mano. Você falou que é forte, mano. Reto, mano. Ah, isso. Tá bom. Presta atenção. Olha pro Neto, não. Ó, o irmão tá falando que é mais forte que você aqui, ó. Qual o nome dele?
Vem cá, Paulo. Olha o tamanho do Paulo e você está falando que é mais forte, mano. Mano, o cara é maior que o Caiodê da Lapa, mano. Meu Deus do céu. Irmão, você consegue esticar o braço? Você é louco o tamanho da mão do cara, mano. Parece uma pá de pedreiro, você é doido, mano. Ó. Ele é mais forte que você, mano. Presta atenção. Qual é o tripé do ego? Justiça própria, orgulho e rebeldia. Nessa ordem. Por quê? O que é justiça própria, Alisson? É a ideia carnal que nós temos de algo bom e merecemos a bênção de Deus. Que temos feito a boa obra. É quando aquilo que nós devemos desfrutar através da obra de Cristo, nós buscamos viver baseado sobre os nossos feitos de justiça. E sabe qual é o B.O. disso? Que a nossa justiça diante de Deus é tratada como trapo imundo. É nojento diante de Deus. Quero te falar que tudo aquilo que você age baseado no seu eu, toda atitude que você tem formado no seu eu, todo o trabalho que você faz baseado sobre o seu eu, é atitude de escravo. E tem um monte de gente trabalhando assim, tem um monte de gente querendo liderar assim. E é por isso que só vive mal, só vive em crise. Justiça própria. Nunca falam de si mesmo. Você pode achar que é inofensivo, mas não é. Sendo que a origem do pecado é o que faz com que maldições venham sobre nós, mesmo depois de crente. Por quê? Você está andando e se relacionando na aliança da lei. Você falou que é forte, querido. Hã? Não, fica mais um pouquinho. O irmão é forte demais. Todo mundo está vendo a cadeira? Então tá bom. Tá bonitinho aqui. Fica aí, você é forte, irmão. Esse caderno aí, você não sabe o que tem nesse caderno, mano. Segura. Ó. Qual que é o próximo? Orgulho. É a soberba que se manifesta com comparação. Sabe aquele irmão que sempre quer se comparar? Aqui o Paulo, nossa, como ele é forte, nossa, ele é amado do Obreiro Neto. Por isso que ele é o faz tudo, é o braço direito do Obreiro Neto. Ele é o filho amado do Obreiro Neto, né? Fazer o quê? Eu acho que não tem discipulador assim que não, né? Tem não, né? Pois é. Não tem porque não te falaram. Presta atenção. Antes de você falar isso, se compara a você. Para de pensar no outro. Presta atenção. Porque quando você... Isso é uma raiz de orgulho que você tem que matar. Está acabando com você. Não tem coisa pior do que você se comparar com o outro. Fique mais preocupado naquilo que você está edificando no Senhor. Naquilo que você está construindo em Deus. Agora, toda vez que você está se comparando com a pessoa, você está tendo uma falsa modéstia. Sabe aquela pessoa sempre dá aquele falar de coitadinho? Vou te falar, isso é arrogância demais, é soberbo demais. É uma falsa modéstia. E tem um monte de radical livre querendo andar desse jeito. E só vive opresso. Só vive parecendo que chupou limão. Ah, vamos ter Holy Fest. Ah, vai ter em Itaquera. Ah, vou ter que pegar uma... conferência vai ser... Tudo reclama. Ah, mas o Alisson... Nossa, ele gosta do William, porque o William toca guitarra e tem cabelo. Mano, nem cabelo eu tenho, mano. Você acha que eu ligo para cabelo? Já falei que o William tem que cortar o cabelo dele e deixar igual ao meu. É pela unidade. Né, William? Você vai deixar a sua esposa falar por você, mano? Aí, ó. Mas eu... Ó, se eu tivesse cabelo, ia ser igual ao do William. Ó, melhorou pra você, hein? Presta atenção. Justiça própria, orgulho. Depois vem o quê? A rebeldia manifesta. Sabe por quê? Quando você baseia o seu relacionamento sobre os seus atos, quando você começa a se comparar, o próximo passo é o quê? É a rebeldia. Esse tripé aqui foi como o diabo montou a rebelião. Presta atenção, você está dando risada? Estou fazendo isso de propósito. O Paulo aqui é um exemplo de alguém que está andando sobre o ego.
Sabe por quê? Deus fala que Ele é co-herdeiro em Cristo Jesus. Nesse exato momento, Jesus está sentado à destra de Deus. Ele está numa posição, sabe de quê? De descanso. E se Ele está numa posição de descanso, e se a obra já foi consumada, e eu tenho acesso a tudo aquilo que Ele tem, é para eu viver em descanso. Eu posso ter o desafio. Esse livro representa o quê? Aquilo que você tem que trabalhar, aquilo que você tem que romper, aquilo que é o seu ministério, aquilo que você tem que desempenhar. Aqui são os vales, aqui são os desertos. Mas Deus não fala para você viver sobre os seus olhos. O tamanho do cara, não aguenta um caderno. Olha a cara de opresso dele. Agora senta, querido. É que ele já é tão filho que ele já queria sentar já. Aí vou te falar, o caderninho está aqui, ó. Ó, pode deixar aqui para o meu filho. Aqui, ó. Tá de boa agora? Olha só. Olha como mudou. Olha a feição dele. Sabe por quê? Presta atenção. Deus quer que você fique nessa posição. Posição de filho. Para viver no descanso. Mas para você estar nessa posição, você tem que matar o seu ego. Você não pode andar sobre a justiça própria. Você não pode ter orgulho. De nenhuma forma. Dessa forma você vai ter coração para ser um. Você não vai mais questionar. Você não vai mais ficar azedo quando você é confrontado. Confrontado em amor. Sabe por quê? Eu conheço a vida do obreiro Neto. E já caminho um bom tempo. Tenho conhecido o obreiro Daniel. Conheço muito tempo a Renata, né? Renata, meu Deus, mas não vou falar de você não, fique em paz. Nem vou falar, não, deixa quieto. Mas há muitos anos eu conheço a Renata. Eu vou te falar, mulher de Deus. E sabe o que eu falo? São pessoas que têm um coração para ser um pai. E pai não fala aquilo que você quer ouvir. Ele fala aquilo que você precisa. Só que aquilo que você precisa, você só recebe e vai edificar algo quando você está numa posição dessa. De filho, de descanso. Sabe por quê? Se ele está aqui, você está com sede, querido? Não? Está de boa? Você não quer uma água, não? Quer uma aguinha, não? Não? Toma água aí, mano. De boa. Unidade, mano. Ó, geladinha. Eu estou sentindo calor aqui. Ó, tá bebendo água, mano. Estou servindo água para ele. É dessa forma. Deus vê a necessidade e fala, ó. Toma água. Água viva. Flui. Descanso. Alegria. Satisfação. Quando você está nessa posição, aí você pode pensar em casar. Você pode pensar em ter filho. Você pode pensar em ter clareza que você vai ser um pastor. Sabe por quê? Você vai vivendo descanso. Dê uma salva de palmas para o Paulo. William. Presta atenção. Presta atenção, estou falando algo, irmãos, e tentando ser lúdico aqui, mas algo profundo. Sabe por quê? Irmãos, tem sido um tempo em que justamente nós temos posicionado, né, Neto? Em unidade como equipe, como radicais livres. E como o diabo tem tentado suplantar para que isso possa ser destruído. Vou te falar, você que é discipulador, você que é líder de célula, você sempre tem que vigiar esses princípios no seu coração. Sabe por quê? Você está lá aí à frente. Você representa um povo. E eu vou te falar, muitas vezes vai ter pressão. Muitas vezes você vai ser esmiuçado. Muitas vezes o seu ego tem que morrer de todo jeito. Porque somente dessa forma você vai fluir em descanso. Somente dessa forma você vai viver as promessas como um filho amado. Sabe, irmãos, até agora só estou querendo convencer você que você é um filho amado. E que Deus tem prazer em te abençoar. Só que eu quero te falar que as coisas não são da forma como você pensa. Não é da forma como você imagina. E é por isso que você precisa andar aliançado com as pessoas que estão à sua volta. Esse é o tempo da sua vida de você estabelecer muros. Muros de proteção. Eu vou te falar, eu me converti em 2006. Doido de tudo. 21 anos. E o meu líder, na época, aquele que me levou para a igreja,
Ele já estava na igreja e era mais doido que eu. Eu não vou falar o nome dele aqui, que todo mundo conhece, né? Aí complica. Mas era doido, mano. Eu não vou falar que é o Gustavo Saito, o obreiro lá da Lapa. Não vou falar que é ele. Doido de tudo, tranqueira, duas pernas. Mas porque era alguém que vivia na justiça própria, na soberba, sempre criticava isso. Quando ele teve uma experiência com Jesus, cara, a vida dele mudou. Sabe por quê? Eu fui pegar esse camarada, quase morto, com a boca roxa. Por quê? Tinha lançado um skunk, uma mistura, droga para tudo quanto é coisa, estava lá, vou morrer hoje. Por favor, vai para o próximo encontro. Porque eu não sei o que vai acontecer comigo. Ele estava tão atacado na identidade dele que ele falou, nem sei se eu vou ser salvo, Alisson. Eu acho que de hoje não passa. Por favor, não faz o erro que eu fiz. Ele sobreviveu, irmãos. Mas a vida dele nunca mais foi a mesma. Homem de Deus. Muitos frutos. Tem crescido muito lá na Lapa, nos adultos. E sabe o que eu quero te dizer? Isso tudo pela forma de relacionamento. Toda vez que você anda por esse tripé, você não vai dar conta de viver em unidade. Quero te falar, para você viver o próximo nível que você deve estar em Deus, para você preencher a próxima vasilha, não tem como. Você tem que estar andando em aliança. Você tem que matar o seu ego. Vou te falar, o que tem sido desafiado no seu coração nesses dias? Qual é o nível de unidade que você tem andado com aqueles que estão acima de você? Irmãos, o meu tempo é curto, mas eu quero te falar de algo totalmente trágico que aconteceu na palavra de Deus. Quero te falar que aquele que anda sobre o tripé do ego, as coisas não vão sair muito boas com eles. O povo de Israel teve uma consequência terrível por conta de rebeldia. Isso lá na época de Moisés e Arão. A Bíblia relata, em Números capítulo 16, houve um tratamento tão severo de Deus, que eu nunca vi algo igual. O povo se rebelou, através de 3 homens ali, que se questionaram a liderança de Moisés e de Arão. Quem foi que estabeleceu a liderança de Moisés? Fala assim, Deus. Quem foi que estabeleceu Arão como sacerdote? Deus. Mas o povo estava se levantando contra eles, falando que eles estavam querendo se sobressair, e todos eles eram da tribo. Eram príncipes, eram importantes, mas eles estavam questionando isso. Enquanto aquilo que eles estavam falando, era na verdade o posicionamento que eles estavam tendo, de rebeldia. E sabe o que aconteceu? A palavra de Deus fala em Números capítulo 16, 28, depois você pode abrir e ler, que como tratamento, Deus abriu a terra, e a terra tragou aquelas 250 pessoas, instantaneamente. E eles caíram nesse buraco. Só que esse buraco, ele somente foi parar até o Hades, que significa o inferno. Todos eles caíram vivos até o inferno. Isso por conta de quê? De andar sob o princípio do ego, de andar em rebeldia. Toda vez que há o princípio de rebeldia, quebra de unidade, Deus é muito severo no tratamento. Sabe por quê? Unidade é algo primordial para a edificação da igreja. É primordial para o corpo. Quantos aqui creem que você é um corpo? Faz parte do corpo. Agora todo mundo está preocupado em qual parte do corpo é. Você está preocupado, né? Não, eu quero ser o braço. Eu sou o braço do corpo. Outros, não, eu sou a perna. Mas eu não vejo ninguém falando que quer ser o cotovelo. Quantos aqui querem ser o cotovelo? Nossa, que coisa de... Quantos aqui querem ser o nariz? Quantos aqui querem ser o umbigo? Vou te falar, todas essas partes do corpo são importantes, porque fazem parte do corpo. Mas eu quero te falar, tem muita gente que ao contrário, tem um pensamento totalmente errado. Não, Deus não tem isso para mim. Quero te falar, Deus está falando que você faz parte de um corpo. Não está falando que você é um furúnculo. Que você é uma ferida. Não, você faz parte do corpo.
está vendo como são coisas muitas vezes pequenas, mas que caem e mexem com a sua identidade? Eu vou te falar, filho toma esfregão do pai. Filho é confrontado em coisas sérias. Sabe para quê? Para o seu próprio bem. O filho deve uma correção. Eu vou te falar, essa é a forma, essa é a realidade que Jesus andava com Deus Pai. O obreiro Daniel, ele começou a ministrar aqui, já foi para João 17, já comecei a orar em línguas. Falei, meu Deus, ele já está usando o texto que eu vou usar. Mas isso é sinal de unidade, né? Agora eu vou começar a pregar, tá, Neto? Aí você conta meu tempo agora. Presta atenção. Nesse mesmo contexto que eu estou falando aqui, de Moisés e Arão, todos eles foram tragados. Ainda restou o resto do povo que ainda começou a ficar meio em choque com Moisés e Arão. Então foi feita uma prova. Pegaram 12 varas de amendoeira. Fala assim, amendoeira. 12 varas. Não estavam mais na árvore. Era como se fosse uma varinha mesmo. Sabe aqueles galhos? Galho, seco já. 12, que representavam as 12 tribos de Israel. E cada um daqueles príncipes representava uma das tribos e pegaram uma vara. A tribo de Levi ficou com Arão. E qual que foi a experiência? Todo mundo vai pegar, vai colocar, identificar essa vara e vai colocar aquela na sala. A vara que florescer, esse é o sinal que eu tenho aliança. E todo mundo deixou aquela vara, voltou no outro dia. A vara de Levi, que era a vara de Arão, ela não somente floresceu, mas deu fruto. Sabe o que isso aponta? Eu vou te falar, uma vara que ela não está mais conectada na árvore, ela está morta. É um pedaço de madeira. Olha só, coisa sobrenatural. Um pedaço de vara, ela floresceu e deu fruto. É algo sobrenatural. Sabe por quê? Essa vara representa a morte de Cristo. Mas a vara, ela florescendo e dando fruto, aponta para a ressurreição. E o que eu quero falar, a partir de agora, é que você vai dar muito fruto, a casa vai ser muito cheia, a partir do momento que você morrer como Cristo. Você morrendo como Cristo, você vai dar fruto da ressurreição. Não tem como você dar fruto, você vivendo no seu ego, vivendo no seu eu, e se relacionando com base na justiça própria. Porque sempre você vai ter um olhar de Deus como um pai severo. Tem um monte de gente aqui, ó, que está pensando que seu líder é um líder severo. Que o seu discipulador é um pai severo. Que o seu pastor é um pai severo. A partir do momento que assume a posição de filho, você vai se sentir amado, acolhido. E a sua resposta vai ser outra. Por quê? Você precisa matar para ontem o seu ego. E olha o que Jesus fala. A unidade do filho. João 17, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Apace o que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um. Fala assim, sejam um. Assim como nós. Olha só que interessante aqui nesse texto. Ser guardado em nome do Pai, ser guardado pela sua própria vida, pois nascemos de Deus, e ao nascer de Deus, nós possuímos a vida que Ele tem, e possuímos o nome que Ele tem. Jesus aqui está falando para que eles possam ser guardados no nome de Deus Pai. Sabe por quê? Quantos daqui nasceram de novo? Então eu vou te falar, você está sendo guardado em nome do Pai. Essa é a sua identidade. Você tem um Pai e você é guardado em nome do Pai. Quero te falar que nenhum mal pode suceder sobre a sua vida. Sabe por quê? Você é guardado em nome do Pai. Mas eu vou te falar, você se relaciona nessa realidade como filho? Pois essa é a forma que Jesus, ele se relacionava com o Pai. E ao concluir a obra da cruz, ele trouxe essa realidade para todo aquele que nele crê. É isso que Jesus está falando aqui. Você viver em unidade em nome do Pai. Como filhos, devemos transmitir a vida que flui do Pai. Quantos são guardados em nome do Pai aqui? Segundo ponto, unidade na separação.
E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim que todos sejam um. É como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 19. Radical livre é consagrado, somos separados pela santificação para desfrutar do Deus triuno. Um Pai amoroso, um Filho que morreu por nós e o Espírito Santo que nos transforma. Somos separados do mundo pela palavra de Deus. Vou te falar, uma coisa que você precisa zelar na sua vida é pela palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes você não consegue vencer o pecado? Presta atenção. Sabe aquele pecado que você não fala nem para o seu líder? Sabe aquele pecado que é de estimação? Sabe por que você não vence ele? Porque você não se relaciona com base na palavra que já foi liberada por você, para você. Um Deus que é Pai, um Filho que morreu por você, para você ter acesso a tudo aquilo que é do Pai, e o Espírito Santo que vai te transformar de dentro para fora. Vou te falar, quando você anda baseado nesse tipo de relacionamento, você não tem mais prazer para o pecado. Tem muita gente querendo fazer força para não pecar. Tem muito líder de célula querendo confrontar a pessoa e deixando a pessoa ainda pior, condenando ela. Não, só ensina o quanto que ele é amado. Vou te falar, muitas vezes eu entrava em conflito. Eu era aquela pessoa que ia para a balada de sexta, sábado, domingo, segunda. Ia para todas essas tranqueiraiadas aí. Mas por que isso, de repente, não brilhava mais para mim? Porque entendi que tinha um Pai que me amava. E que eu era suprido nesse amor. Isso automaticamente no meu coração não tinha mais valor. Mas tem um monte de gente querendo lidar com o pecado baseado na sua justiça. Baseado no seu orgulho. Baseado sobre o seu ego. E vive uma vida de condenação. É muito difícil ser filho. É muito complicado ser filho. Você nunca consegue ver o prazer. Você só vê o ônus. Esse é o problema de você se relacionar com a lei. Terceiro, unidade de glória. Fala assim, glória. Quantos aqui gostam de glória? Eu tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, assim como amaste a mim. João 17, 22. A glória que Deus deu ao Filho foi a filiação. A maior glória de Deus a Jesus foi a filiação. Somente Filho pode expressar a glória do Pai. Somente o Filho pode expressar a glória do Pai. Eu vou te falar, você como radical livre, você precisa expressar a glória do Pai onde você está. Você precisa expressar a glória de Deus nas escolas. Você precisa expressar a glória de Deus no seu trabalho. Você precisa expressar a glória de Deus nos seus relacionamentos. Mas isso é só através do Pai. Porque é nisso que o Pai é glorificado. É isso que Jesus está dizendo. Esse é o nível de unidade que você precisa viver. Jesus deu essa filiação também a nós, para expressar o Pai no Filho. Nesse nível de unidade, quando negamos nosso ego, desfrutamos da glória do Pai, como fator da unidade aperfeiçoada. Quando temos a revelação do amor do Pai, podemos expressar a verdadeira unidade. No versículo 26 de João 17, Jesus fala do amor que me amaste, que esteja neles. Eu deixei uma música com o Obreiro Neto, você pode soltar aí. Presta atenção. Jesus está falando, com o amor que me amaste, que esse amor esteja neles. Deixa eu te falar uma coisa. Não adianta a gente querer ficar falando sobre unidade. Não adianta a gente simplesmente falar de um princípio tão precioso, essencial para a edificação da igreja. Se você não entender que você é um filho amado, que a maior glória que pode haver na minha vida e na sua vida é que você é um filho. E é por isso que você nunca pode deixar com que isso
não seja real no seu coração. Porque aonde você esteja inserido, você precisa viver na identidade de filho. Sabe? Muitas vezes, eu tenho percebido que o diabo tem tentado suplantar o coração de muitas pessoas, coração da liderança, coração de pessoas próximas, querendo atacar a identidade. Vou te falar, ontem o pastor André falou uma realidade espiritual. Ele falou sobre o princípio do Getsemane, que você precisa ser esmagado, mas entenda bem, não somente esmagado, você precisa ser morto. Morto para o seu ego. Sabe por quê? A morte é uma bênção na sua vida. Agora você pode falar, não, Alisson, você é doido. Não, não sou não. Você precisa morrer para o seu ego. Enquanto você não entender essa realidade na sua vida, você não vai desfrutar da realidade de um Deus que é Pai. Sabe? Esses são dias em que você precisa avaliar na sua vida a maneira como você está se relacionando, a maneira como você está vivendo, a maneira como você tem passado por algumas circunstâncias, o que tem entristecido o seu coração, o que muitas vezes você só enxerga pressão, só enxerga dificuldade. Ultimamente, tenho feito atendimentos lá no Tatuapé, e os irmãos vêm conversando, nossa, é muita dificuldade, nossa, muita pressão, nossa, parece que eu não vou aguentar. E toda vez eu tenho que falar a mesma coisa. É que você não entendeu que você é um filho. Tudo isso contribui para que Cristo venha a ser formado na sua vida. Para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa alcançar coisas que você ainda não consegue enxergar. O Senhor está te formando, te aperfeiçoando. É isso que Jesus está falando. Quando somos filhos, nós somos aperfeiçoados. Os irmãos conseguiram a música? Oi? Pode pegar aqui o Paulo. Aleluia. Está com você, Diego. Presta atenção aqui. Todos nós precisamos desfrutar da realidade do amor do Pai. Quantos aqui passam pressão? Não é todo mundo não? Quantos aqui passam pressão? Quantos aqui têm passado por dificuldades? Quantos aqui querem viver o ano da casa cheia? Quantos aqui querem multiplicação de célula? Os irmãos de Itaquera querem multiplicar aqui esse prédio aqui? Querem prédio maior? Os irmãos do Grimaldi também? 200? 300, irmão. Os irmãos do Tatuapé. Agora presta atenção. Sua célula deve multiplicar. Mas a medida que você cresce, é a medida de problema que você vai ter também. É dificuldade que você vai ter também. É desprendimento maior. É mais morte. Vou te falar. Já faz 15 anos que eu oferto meu sono, oferto meu dinheiro, oferto a minha vida por propósito. Como é que você quer viver o ano da casa cheia se você não está vivendo a unidade do amor do Pai? Porque somente sendo filho você vai conseguir ter esse nível de entrega. E eu quero que você fique em pé agora, onde você está. E eu quero fazer o primeiro apelo. Qual é o nível de filiação que você tem vivido? Você tem vivido essa realidade? Você tem vivido nesse descanso? Você tem vivido nessa alegria? Ou ainda você muitas vezes fica em crise com a sua liderança? Você ainda é uma pessoa questionadora?
Você ainda não consegue andar pelo princípio da honra. Alisson, mas isso é muito confrontativo. Não. É porque na verdade é o que Deus tem para você. Feche seus olhos onde você está.